Prepare o seu coração. Uma palavra de fé, paz, edificação e aconselhamento. Gabinete Pastoral com o pastor Raul Cavalcante Batista. Gabinete Pastoral, agora na Cidade Esperança. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los na paz do Senhor. Para mim é uma alegria poder estar compartilhando a palavra de Deus nesses horários, nossa rádio, nossa TV, ajudando aí no crescimento espiritual. E eu quero ler para a nossa reflexão hoje, Filipenses capítulo 1, versículo 12, que diz assim: E eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Eu acho isso aí interessante. O apóstolo Paulo, ele que tinha tido uma experiência, tanto uma experiência com Deus, para ter uma convicção de que a vida que ele vivia não era ele, era a vida de Cristo nele, como ele passou por muitos problemas. Podemos dizer que ele passou pelo vale da sombra da morte, porque 5 vezes ele foi açoitado com 40 chicotadas menos 1, por 5 vezes. Praticamente 200 chicotadas, 5 vezes 40, né, dá 200, e ele, isso em 5 oportunidades. Ele também foi preso, sofreu um naufrágio, passou fome e tantas dificuldades que ele enfrentou naquela época. Mas ele, depois dessas experiências todas, o que ele diz? Tudo isso que aconteceu comigo contribuíram para o proveito do Evangelho. Olha bem o entendimento dele. Toda essa trajetória de lutas, de renúncia, de sofrimento, de perdas, mas está contribuindo para o proveito do Evangelho. É uma pessoa que tem uma convicção, como ele mesmo disse em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Esse é o entendimento que a gente tem. A gente passa por lutas, seja no nosso casamento, com nossos filhos, seja na área financeira, seja dentro da igreja, seja desentendimentos com pessoas, com famílias, colegas de trabalho, seja o que for da vida. Mas tudo isso contribui para o proveito do Evangelho. Você tem que entender isso para manter o coração em paz. Porque nós não estamos isentos dessas lutas da vida, mas sabemos que Deus está no controle delas. Em Romanos 10 e 3, o Senhor disse que ninguém será tentado acima das suas possibilidades. Mas juntamente com as próprias tentações, Deus abrirá uma porta de escape. Então pode ter certeza que você não passará além do seu limite, da sua capacidade. Então enfrente os desafios sabendo que há um proveito, há um ganho nisso, na sua vida pessoal, onde você vai crescer mais e o Evangelho será ainda mais proveitoso. Vamos ver, através das próprias lutas da vida. Em 2 Coríntios 1 e 4, o apóstolo Paulo também dizia assim: Deus nos consola, não só para sermos consolados de Deus, mas para sermos consoladores dos outros. Olha bem, Deus nos permite entrar em determinadas circunstâncias, aparentemente negativas, ruins, e ali Ele nos traz o consolo, ali Ele nos traz a paz, ali Ele nos dá o crescimento. Mas o que é que Ele quer com isso? Nos fazer de instrumento, de exemplo para os outros, porque naquilo que você passou, você está devidamente habilitado para confortar outros, orientar outras pessoas. Então isso é proveito para o Evangelho, é para a glória de Deus, é para o seu crescimento espiritual. Portanto, nunca murmure, apenas enfrente o desafio. Isso faz parte da nossa história. Em Tiago, capítulo 1, ele diz assim: Meus amados, tende grande gozo quando passarem pelas várias provações da vida, sabendo que essas provações vai ter um ganho. Ela vai te levar à firmeza da fé, à paciência, vai te levar à experiência, te leva à esperança. Ela vai te conduzindo por um caminho que vai te dar uma esperança que não confunde ninguém. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês aprendam com a palavra de Deus, com o apóstolo Paulo, olhando para a sua vida e sabendo que ele disse: essas coisas que me aconteceram, ela foi de grande proveito para o Evangelho. Então, você tem que dizer a mesma coisa: as coisas que aconteceram comigo é de grande proveito para o Evangelho, grande proveito para a minha pessoa
minha pessoa, para que através de mim eu possa ser exemplo dos fiéis, também para ajudar os outros. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e a paz do Senhor. Gabinete Pastoral, com o pastor Raul Cavalcante Batista. Amanhã retornaremos neste mesmo horário. Fique na paz do Senhor Jesus.